Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte daqui a pouco. Vamos falar, né? Tem reportagem do Fla-Flu, que é o primeiro clássico desse campeonato carioca. Mas eu vou começar falando de Botafogo e Vasco, que vão se enfrentar na próxima rodada e ficaram só nos empatezinhos no sábado, hein? Hoje é dia de avaliações no Vasco. Marcelo Cabo precisa saber com quem vai poder contar quinta na estreia do time na Copa do Brasil. Sábado, no empate em 2-2 diante do Nova Iguaçu pelo Carioca, os reforços Hernando e Marquinhos Gabriel estrearam e agradaram ao treinador. Quem também agradou bastante foi Gabriel Peck, que fez os 2 gols do Vasco. Gols parecidos, um em cada tempo, aproveitando sobra na grande área. Ricardo Graça marcou contra. E o empate do Nova Iguaçu veio com um chutaço de fora da área de Rafael Carioca. O Peck fez uma grande partida, outros setores foram muito bem. Gostei muito da estreia do Hernando, muito seguro atrás. O Marquinhos Gabriel estava programado para 30 minutos e ele foi muito bem durante os 30 minutos. Eu acredito que 5 dias de treinamento, 7 sessões, jogadores voltando do recesso e a gente construindo uma nova equipe, eu acho que foi apresentado principalmente no primeiro tempo, foi muito positivo. A estreia do Vasco pela Copa do Brasil vai ser contra a Caldense, quinta fora de casa. E o time precisa apenas de um empate para avançar de fase. Já pelo Carioca, a equipe só volta a campo no domingo, quando recebe o Botafogo em São Januário. O adversário vem de um empate sem gols com o Bangu, também no sábado. Matheus Nascimento teve a melhor chance do time, mas se atrapalhou na hora de finalizar. Já são 4 jogos de invencibilidade do Botafogo na temporada e sem sofrer gols. Ontem, o clube ainda anunciou a contratação do meia Felipe Ferreira, ex-Cuiabá. O jogador tem 26 anos e chega para ser o 9º reforço da temporada. E tem o Joel Carli, que teve a volta anunciada na sexta-feira, está sendo reapresentado oficialmente agora à tarde. Cancela aberta para os campeões brasileiros. O elenco do time principal do Flamengo voltou hoje aos treinos no CT do Ninho do Urubu. Arrascaeta foi o único a não se reapresentar. Foi liberado para passar mais um dia com a família no Uruguai e amanhã está de volta. A grande expectativa por aqui era sobre a chegada de Gabigol, depois de um fim de semana confuso em que esteve num cassino clandestino com aglomeração em São Paulo. O atacante se reapresentou hoje normalmente. Não é a imagem de Gabigol que a torcida do Flamengo se acostumou a ver. Entrou no carro da polícia, depois que o cassino clandestino, onde estavam um atacante e cerca de 200 pessoas aglomeradas na madrugada de sábado para domingo, foi fechado. Em entrevista ao repórter Eric Faria, Gabigol admitiu o erro. Eu acho que falta um pouco de sensibilidade da minha parte, de saber que talvez não era o local ideal para mim estar. Mas eu estava lá com meus amigos, como eu falei, era meu último dia de férias, queria também me divertir. E quando eu percebi que estava um pouquinho mais pessoas e poderia correr algum risco, eu estava indo embora, só que a polícia chegou. Eu cooperei com eles. Você tem o hábito de frequentar cassino, alguma coisa, jogar? Você chegou a jogar lá ontem? Não tenho esse costume de jogar. A única coisa que eu jogo mesmo é videogame. Estava com meus amigos e a gente foi comer, até acabamos comendo. Na delegacia, Gabigol se comprometeu a participar de atos judiciais quando requisitado e a não aglomerar mais. Então peço desculpa para a torcida do Flamengo, para as pessoas que gostam de mim. E creio eu que eu não sou um cara de aparecer em matérias assim, nunca fui um cara de quebrar a pandemia, como teve nesse tempo todo aí em casa. Então acho que faltou um pouquinho mais de sensibilidade da minha parte, de entender que não é para mim estar ali. O Ministério Público vai decidir se abre um processo ou não. O artigo 268 do Código Penal, infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, prevê detenção de 1 mês a 1 ano, além de multa. O Flamengo ainda avalia internamente se vai punir ou não o atacante. E o Gabigol no cassino também é o assunto do podcast A Mesa, além dos principais destaques dessa rodada dos estaduais. Molinho, ge.globo/amesa. A bola na rede, o goleiro no chão, os defensores sem acreditar e o atacante saindo para comemorar. Ingredientes normais da foto de um gol, mas esse não foi um gol normal, não.
Por isso a gente volta algumas fotos até o momento da finalização. Esse aí é Eric Lamela, argentino do Tottenham, contra o Arsenal pelo campeonato inglês. Marcado de perto por 2 defensores, o Lamela improvisou para fazer um golaço. Merece mesmo. E olha, a seleção masculina de handebol se classificou para as Olimpíadas de Tóquio. O Brasil terminou em 2º lugar no pré-olímpico em Montenegro, que dava 2 vagas olímpicas. Já, quem tem mais gols, Pelé ou Cristiano Ronaldo? Qualquer resposta tá certa, hein? E tem também a atriz Samantha Schmutz se aventurando no triatlo e ainda o golaço do Igor Julião, que deu a vitória ao Fluminense no clássico Fla-Flu. De volta para te mostrar gols pelos estaduais, começando pelo Campeonato Paulista, Corinthians e São Caetano. Olha a cabeçada do Bruno Mendes. Não tinha jeito pro goleiro não. Corinthians venceu o São Caetano por 1-0. Palmeiras e Ferroviária, agora de Araraquara. O jogo foi na arena do Palmeiras. O Danilo de cabeça fez 1-0. Depois o Rafael Elias. Rafael Elias era o papagaio, lembra? Agora ele é Rafael Elias. Fez 2-0, terminou assim. Bragantino venceu o Santo André por 2-1. Agora a gente vai para o Campeonato Gaúcho, Internacional e Ipiranga de Erechim. E Yuri Alberto fez 1-0 para o Inter. Aí o Cristiano empatou para o Ipiranga. O Ipiranga virou Caprini de pênaltis. Aí o Zé Gabriel, cobrança de escanteio, cabeçada marota ali, empatou o jogo 2-2. Depois o Edenilson batendo pênalti, sempre muito bem, 3-2 Internacional. E o Patrick ainda fez o dele, 4 Internacional, 2 Ipiranga. E o Guerreiro, Paulo Guerreiro entrou no segundo tempo depois de ficar 210 dias sem jogar, gente. E no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro bateu o Atlético, gol do Marcelo Moreno de pênalti. De um lado, o maior goleador da história do futebol e do outro, o maior goleador da história do futebol. Não entendeu, né? É recorde de gols em partidas oficiais, disse o Pelé. Te admiro muito, adoro te ver jogar. Isso não é segredo pra ninguém. Agora, se olharmos os... E aí não tem briga, né? A Conmebol anunciou, gente, o novo calendário da Copa América. Ela vai ser disputada entre 13 de junho e 10 de julho na Argentina e na Colômbia. A estreia do Brasil vai ser contra a Venezuela. E hoje tem Superliga ao vivo no Sport TV 2, Blumenau e Minas, às 4h30 da tarde. Na sequência tem Sesc Flamengo e SESI Bauru. Vou mostrar pra você ali a Samantha Schmutz. Refere um monte de coisa, atriz, comediante, cantora e agora no triatlo arrebentando também. Samantha, parabéns. E ó, na estreia do técnico Roger Machado, o Fluminense venceu o clássico com o Flamengo com um golaço do Igor Julião. Na comemoração do primeiro gol em 87 jogos pelo Fluminense, Igor Julião quis deixar uma imagem forte. Segundo ele, para exaltar a postura do clube na pandemia. É um jogador engajado, de opiniões fortes. Já postou em redes sociais, por exemplo, que tudo é política. Torcer para o seu time de futebol é um ato político. E até indicou livros. Indicar um livro que é De Quanto a Terra Precisa um Homem, de Tolstói. Faz a gente pensar um pouco, faz a gente refletir e da gente entender que a gente não precisa de muito. Chegou ao Fluminense aos 8 anos e teve que esperar até os 26 para, enfim, decidir um clássico no profissional. Era muito importante fazer um gol no Fla-Flu, eu estou muito tempo na casa, sei da importância do jogo. Foi o primeiro jogo do Igor Julião no Carioca. Ele estava entre os jogadores mais experientes que reforçaram o time para esse Fla-Flu, na estreia do técnico Roger Machado, e ajudaram a segurar a pressão do Flamengo, que foi grande desde o começo. O lançamento do Noga foi parar no Mateuzinho e Muniz, de cabeça, passou perto. De longe, depois, teve o PP, o João Gomes e o chutaço do Hugo Moura. A jogada seguiu na área e depois o Ramon chutou forte. O jogo a essa altura era bem mais Fla do que Flu. Faltou um pouco mais de capricho para a bola entrar, né? E no segundo tempo, foi pelo alto que o Fluminense enfim ameaçou com a cabeçada do Frazan.
Mas o Flamengo continuou mais perigoso, com outro chute forte do Mateuzinho. Sofremos com o volume de jogo do Flamengo, porém conseguimos dentro da área defender bem a nossa meta. Ia dar mais trabalho lá na outra meta. De novo, uma cabeçada do Frazan para testar os reflexos do Gabriel Batista. E aí a gente chega ao Igor Julião, lateral direito, que não por acaso foi mais pro meio. A ideia de trazer o Igor para dentro é justamente por ele ter essa destreza num campo mais congestionado e a gente aumentar a nossa pressão dentro do campo de ataque naquele terço final ali, né? Ele pediu um pouco mais de agressividade na marcação ali em cima. E fez bem mais do que isso. Segurou a bola e quando perdeu, apertou o PP, até receber de volta um erro de passe. E a partir daí, o Igor Julião fez tudo certo. Uma pancada, certeira, que o Gabriel Batista não conseguiu alcançar. E o Igor Julião justificou a aposta do novo chefe. Funcionou bem, é um pouco de sorte de principiante também. Sabemos sofrer ali, o Flamengo foi melhor do que a gente na maior parte do jogo, mas soubemos ali nos fechar e conseguir fazer o gol no momento e na chance que a gente teve. O futebol é um pouco injusto, dominamos o jogo todo, mas infelizmente não fomos capazes de fazer o gol. Assim é o futebol, um time pode ter 60% de posse de bola e o outro ficar com 100% da alegria. Verdade, uma última notícia, o governo de São Paulo proibiu a realização de jogos no estádio, então a Federação Paulista vai levar o jogo Palmeiras de São Bento, quarta-feira, para Belo Horizonte. Com essa me despeço, uma ótima tarde para você, até amanhã.